Queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua paz. Vamos trazer reflexões hoje e nós temos o objetivo de que essas reflexões nos ajudem a construir a nossa felicidade. Nós estamos já sabendo que a humanidade progride, está sob a lei do progresso e ela progride tanto intelectualmente como também progride o senso moral. A questão 780 de O Livro dos Espíritos nos diz que o progresso moral, ele é consequência do nosso progresso intelectual. Porque quanto mais a nossa inteligência vai desenvolvendo, nós vamos nos tornando espíritos mais adultos, mais amadurecidos, a humanidade fica mais adulta, pensando de forma mais razoável, e ela começa a perceber que ela tem outras necessidades. A gente começa a perceber que a gente tem aspirações mais amplas, aspirações mais elevadas, e isso vai acontecendo assim tão devagarinho que muitos nem percebemos. Muitas pessoas atualmente, a humanidade quase que como um todo, está compreendendo o vazio das suas ideias, as crenças nas quais nós fomos embalados até hoje foram insuficientes para nos trazer a felicidade. E então a gente reflete e se sente cada vez mais impulsionado por uma força irresistível, mas não desconhecida, que é a força do progresso, onde cada um de nós está em busca de horizontes menos limitados para ver a vida, para perceber o mundo. Então a humanidade chegou a este tempo agora de transformação, esse tempo de crescimento moral. A nossa maturidade intelectual está exigindo, mais vasta compreensão a respeito de tudo que nos cerca, e o grande progresso intelectual que aconteceu até agora foi um excelente passo para a humanidade, mas é a primeira fase, está faltando a parte moral, porque o desenvolvimento da inteligência só não é capaz de regenerar a humanidade em sua parte apodrecida, Então Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que são chegados os tempos do reajustamento de todos os valores humanos. E nós percebemos esses valores sendo modificados, nós percebemos como que o preconceito racial está sendo combatido e vai acabando, o preconceito sexual, o preconceito econômico, o preconceito religioso, os excluídos estão cada vez mais sendo observados, E todo mundo, muita gente buscando a solução para a exclusão social. Então esses são os valores humanos que nós estamos agora em tempos de fazer esse reajustamento. E Emmanuel diz que quando a gente olha a realidade hoje, a gente vê as dolorosas expiações do que ele está chamando de os últimos ais do Apocalipse, porque o Apocalipse foi visto como uma época onde haveria muito sofrimento. Então Emmanuel chama atenção para esses ais do Apocalipse, que nós vamos vencendo essas dificuldades de agora, à medida que formos capazes de desenvolver a nossa espiritualização. Porque somente a espiritualização vai conduzir a humanidade no encontro da felicidade. Espiritualizar
É tão interessante a gente entender cada vez mais o que significa espiritualizar-se, o que significa olhar a vida sob os valores espirituais também, né? Então, só o progresso moral que vai ser capaz de assegurar para nós a felicidade aqui na Terra, porque é um progresso moral, é um amadurecimento moral, é que vai colocar freio às más paixões que levaram o mundo ao caos em que ele se encontra hoje. Só o progresso moral vai ser capaz de fazer reinar a paz e a fraternidade. Paz e fraternidade são as bases de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais feliz. Então, Emmanuel chama a atenção que antes desta mudança, quando este crescimento moral se faz cada vez mais necessário, ele chama atenção para uma tempestade de amargura que ia assolar o planeta, que ia varrer toda a Terra. Então, este sofrimento que nós estamos vendo aí já era previsto, não porque Deus ou as leis criaram esse sofrimento para que nós passássemos por esse sofrimento, para que nós amadurecêssemos. Não. O sofrimento que está aí, essa tempestade de amargura que está varrendo toda a Terra, é o resultado, a consequência das atitudes, das escolhas equivocadas que a humanidade fez até hoje. E ele diz que nós devemos contemplar essa chuva de lágrimas e de sangue. É exagerado dizer que o planeta está sob uma chuva de lágrimas e sangue? Nós estamos vendo sofrimento e guerras por todo lado, né? Que essa tempestade de lágrimas e sangue vão rebentar as nuvens pesadas que enegrecem a nossa consciência. O que Emmanuel quer dizer com isso? Que ao vermos o resultado desastroso das guerras, as pessoas vão parar de acreditar na guerra. Ao ver o resultado desastroso, onde nos levou a ambição descabida, nós vamos parar de acreditar nessa ambição exagerada. Então, quando a gente está vendo essa chuva de lágrimas, essa chuva de sangue, nós vamos começando a iluminar a nossa consciência, que sim, de fato, se depender de cada um de nós, essa situação vai terminar. E Emmanuel diz em 1938, eu tenho a impressão que nós estamos atrasados por essa previsão que ele fez aqui, nós viveríamos, ele disse assim, vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Não, tá certo, nós estamos nessa profunda noite, né, de sofrimento e dor. Ao século atual, compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Então, esses acontecimentos espantosos, que a gente não precisa repetir, que são as guerras, a violência urbana, tudo isso que está errado, que nos espanta, que nos deixa cheio de indignação, tudo isso nós estamos vivendo os derradeiros tempos, os derradeiros anos, porque ao século atual, que seria 20 e 21, tem a missão de fazer terminar com todos esses acontecimentos. E depois deste século de sofrimento, que a gente não consegue ver a curto prazo a resolução de todas as questões que empobrecem a dignidade da humanidade, né?
A gente não consegue ver a curto prazo este resultado, mas após um século de dor e sofrimento, luzes consoladoras envolverão todo o planeta. E o planeta vai estar regenerado pelo batismo do sofrimento. Quer dizer, depois de tanto sofrer, a gente vai aprender a buscar a felicidade, buscando a nossa espiritualização. Principalmente, Emmanuel diz que esse convite de agora é um convite ao trabalho. Quando falamos em trabalho, nós estamos falando desse imenso trabalho que é burilar o nosso interior. Nesse imenso trabalho que a vida nos pede para socorrer quem estiver ao nosso lado em situação de maior sofrimento que o nosso. Nós temos um grande trabalho pela frente, exterminar o sofrimento do mundo. Emmanuel lamenta o estado em que a humanidade se encontra. Emmanuel lamenta o plantio tão equivocado que milhares e milhares e milhares de pessoas fizemos para depois colher tanto sofrimento como temos colhido. Então, sobre esses tempos de agora, todo mundo olha a vida e poucas pessoas conseguem se referir a ela com esperança e com otimismo, né? É sempre com muito pessimismo que a gente olha e fala: não, esse mundo não tem jeito, o Brasil não tem jeito, as pessoas não têm jeito, né? Então, sobre esses tempos de agora, o Espiritismo vem nos mostrar isso que está acontecendo conosco. Porque com estes sofrimentos de agora, nós estamos preparando um futuro maravilhoso. Cada um de nós vai contribuir para isso, porque nós estamos amadurecidos para modificar esse estado de coisas que está por aí. Quando Kardec escreveu no último livro dele, a Gênese, no último capítulo, os tempos são chegados, a gente sempre ouvia isso como se fosse uma ameaça. Eu não sei se vocês, quando a gente escutam essa frase, os tempos são chegados, se a palavra ameaça é o que vem. E essa profecia nunca foi uma ameaça, não é e nunca foi, e sim o esclarecimento de que os tempos são chegados para grandes acontecimentos que vão contribuir para a regeneração da humanidade. E não chegados os tempos como chegado o final dos tempos, né? Não é isso. Os tempos que as leis de Deus se transtornam de uma forma a ponto de destruir o planeta. Não é este tempo que Kardec diz que está chegado. Então está chegado o tempo da regeneração, da mudança desse status quo. Então o planeta foi sacudido por muitos abalos geológicos até hoje, e isso não haverá mais. Muito poucos lugares do planeta ainda sofrerão pequenos abalos, porque o planeta ainda está em acomodação, né, das placas tectônicas, mas isso é muito pouco. E após o grande avanço científico que a Terra viveu, apesar de todos os abalos geológicos, agora ela vai começar a viver um reinado para fazer na Terra que a caridade, a fraternidade, a solidariedade começam a surgir para assegurar o bem-estar moral. Claro que a gente percebe que é fundamental que a gente pense no outro para que o outro possa ter um bem-estar moral, e nós também, porque a ciência trouxe muito conforto físico, mas o bem-estar moral, aquela consciência tranquila do dever cumprido, eu entendo o bem-estar moral como isso.
Bem-estar moral eu entendo como você está vendo que tem sofrimento por todo lado, mas você está fazendo alguma coisa. Você está fazendo a sua parte, de alguma forma você está fazendo. Então, o que está faltando no mundo hoje, para ele crescer como ele pode crescer, é a destruição dos dois maiores males que atrapalharam o nosso progresso moral até hoje. É o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são as duas chagas que fazem com que a humanidade seja tão apodrecida, se me permite a repetição do texto. E são características da nossa personalidade, tão arraigadas no nosso íntimo, que para muitas pessoas ter orgulho é uma coisa boa. Porque muitos de nós não sabemos distinguir o orgulho do amor próprio, o orgulho da dignidade. Nós não sabemos distinguir. A linha entre o orgulho e o amor próprio, entre o orgulho e a dignidade, é muito tênue. E a gente atravessa essa linha cegamente em busca do que a gente pensa que é dignidade, quando na verdade é orgulho. O nosso egoísmo, que é a base do nosso instinto de sobrevivência, enquanto éramos animais irracionais há pouco tempo atrás, tanto é que a espécie humana está mais próxima do animal que fomos do que do anjo que viremos a ser. Então, este animal que lutava pela sobrevivência, matando o oponente, matando a concorrência, esse animal está muito vívido entre nós. E nós sentimos esse egoísmo como um instinto de sobrevivência e não percebemos em muitas situações onde nós podemos ceder para o outro alguma coisa sem que isso nos mate. Sem que isso nos mate de tristeza, sem que isso nos mate de necessidade. Podemos ceder para os outros alguma coisa, acreditando que a vida é justa e vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Então a gente guarda o que tem egoisticamente, as oportunidades que surgem egoisticamente, pensando que elas não são suficientes para todo mundo. E Deus aquinhoou a terra de bênçãos que nós podemos dividir com todos, que não vão nos faltar, mas muitas das vezes a insegurança para enfrentar a vida, o medo de não vencer, a busca equivocada do sucesso, nos faz muitas das vezes agirmos com tremendo egoísmo sem percebermos que estamos sendo egoístas. É onde a confiança em Deus vai nos permitir distribuir o que tivermos, sem medo, sem medo. Então, o egoísmo e o orgulho, os tempos marcados por Deus para que eles comecem a arrefecer e não ditar tão alto o nosso comportamento. E tudo está nos levando a oportunidades de destruir o orgulho e o egoísmo. E quando eu digo que tudo está nos levando a isto, estamos referindo a uma movimentação universal. A uma movimentação universal, porque o progresso intelectual foi importante e o progresso moral até hoje muito pouco significativo. Então, quando os espíritos começam a nos falar desta época de renovação, eles nos dão uma métrica, eles nos dão informações com as características do tempo de transição planetária.
e eles nos mostram como que a Terra, então, vai evoluindo. Alguns autores dizem a Terra vai dar um salto, vai subir um degrau, mas na verdade nós subimos, é uma rampa. Porque a rampa, que a subida é mais suave, sem obstáculos bruscos, né? É a rampa que nós damos conta de subir. Então, os espíritos ditaram a Allan Kardec em 1866, e esse escrito até ficou sem ser veiculado em nenhuma das suas obras, foi catalogado depois em obras póstumas, onde os amigos reuniram os ensinamentos que ele estava trabalhando neles para fazer novos livros, né, e colocou em obras póstumas. E lá ele conta como que essas transformações vão acontecer. Então vamos prestar bastante atenção para a gente descobrir se a gente está percebendo essas coisas acontecerem e se nós estamos no fluxo, se nós estamos nessa correnteza ou se nós estamos fincados no chão ou se nós estamos tentando nadar contra a corrente. Como que será essa transição então? A transição vai acontecer, nós já sabemos, quando o nosso planeta deixar de ser um planeta de provas e expiações e se transformar num planeta de regeneração. Isso significa que, num planeta de provas e expiações, há sofrimento por todo lado e o mal existe em maior quantidade do que o bem. Num planeta de regeneração, ainda haverá algum sofrimento e ainda haverá algum pouco de mal, mas o bem é que vai ser mais visto, mais percebido em todas as atitudes. Então, as mudanças que os espíritos estão organizando são mudanças no planeta que visam exatamente a transformação, a finalização dos sofrimentos para um mundo melhor. E quem que faz isso? São incontáveis as inteligências superiores que operam na transformação dos mundos. Ela já começou, querida. Demora. Demora, mas ela vai aos poucos, né? Cada vez a coisa vai ficando melhor. Então são incontáveis as inteligências que trabalham nos mundos quando chega a época desses mundos terem as suas transições. E eles reúnem, essas inteligências, elas reúnem as energias do orbe, rearticulam as energias do orbe, onde, imaginemos, quem gosta de raciocinar em termos da energia, como que a energia do planeta vai começar a ser modificada, em vez de energia de medo, de angústia, de sofrimento, já paira no ar aquela energia de serenidade, de paz, de esperança, né? Porque as entidades vão rearticular as energias do orbe, elas vão redefinir os objetivos dos mundos, elas vão transformar os propósitos dos mundos. Então a gente pode imaginar que este mundo nosso foi organizado, ele era primitivo mesmo, depois ele ficou um mundo de provas e expiações, onde recebia espíritos como nós, endividados na lei divina e que trazíamos muita colheita dolorosa. Então a gente vinha para a Terra para sofrer a expiação do nosso passado, para sermos testados naquilo que já sabemos, nas provas que a vida oferece. Então, eram organizadas as nossas encarnações para este mundo, porque nós éramos espíritos que precisávamos de provas e expiações. E agora, eles já estão partindo do ponto que nós não precisamos mais do sofrimento para crescer,
que nós já temos maturidade espiritual para compreendermos que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Não precisamos de pagar nada com sofrimento e com dor. Basta trabalhar pelo próximo, basta exercer a caridade, basta tentar aprender o amor, que nós estaremos livres dos nossos sofrimentos. Então, Jesus, como governador geral desse orbe, ele está orientando essas inteligências para organizar as energias do planeta, e Jesus recebe o comando direto de Deus, da vontade divina, dessa inspiração soberana e augusta, que vai trabalhar derramando sobre o universo inteiro as bênçãos de luz, de fortalecimento que a dolorida e sofrida humanidade necessita. Então, a nossa razão, disse Kardec no início da nossa fala, a nossa razão está mais amadurecida. Então, ela requer alimentos mais elevados, alimentos mais substanciosos. A gente quer abandonar as velhas crenças. E uma das primeiras crenças que a gente consegue abandonar quando se trata de transição planetária é a crença no fim do mundo. Essa crença no fim do mundo é uma crença muito forte na humanidade, porque ela vindo trabalhada aí há muito tempo. Querem ver os detalhes? Eu peguei essas anotações de um livro de Camille Flammarion, um grande astrônomo francês, que ele escreveu um livro que chama O Fim do Mundo. Ele traz informações interessantíssimas. Primeiro, os teólogos basearam no versículo Mateus 24, 35, onde Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando Jesus disse, vai passar o céu e a terra, as pessoas pensaram, a terra vai acabar. A terra vai acabar. Então, essa foi a maneira equivocada de interpretar o Evangelho de Jesus. Interpretou-se ao pé da letra. 573 anos depois da crucificação, São Gregório ainda falava do final do mundo. Todos os pregadores da igreja naquela época falavam do final do mundo. E as almas tímidas dos fiéis da época medieval, da igreja medieval, tremiam de medo e acreditavam no final do mundo. Então, essa tradição cristã do que o mundo ia acabar, ela veio se perpetuando ao longo dos séculos, apesar de eles previrem, vai acabar tal data. Não acabava, o mundo continuava, mas as pessoas continuavam acreditando, porque era uma humanidade não amadurecida intelectualmente. Nós acreditávamos em tudo que nos dissesse. Então, qualquer catástrofe que acontecia, tremor de terra, epidemia, fome, inundação, furacão, tempestades, tudo isso era encarado como precursores do final do mundo. O mundo já começou a acabar. É isso que as pessoas pensavam. Depois surgiu uma seita muito forte dentro da Igreja Católica, chamada seita dos milenários. O que esse pessoal falava? Jesus reinaria na Terra por 1000 anos, ou o Evangelho de Jesus reinaria na Terra por 1000 anos, e depois de 1000 anos viria o reinado de quem? Está no Apocalipse. Viria o reinado de Satanás. Então Jesus ia reinar por 1000 anos, quer dizer, do ano 0, depois que ele foi crucificado,
durante 1000 anos Jesus reinaria. Mas depois disso seria o reinado de Satanás e o juízo final. Até hoje tem gente acreditando que o demônio é que está fazendo isso tudo que está aí. Muita gente acreditando nesse reinado de Satanás. Muita gente. Nós mesmos os chamamos de obsessores e todo o mal que nos acontece são eles. Então falava-se nesse reinado de Satanás e no juízo final. E eles começaram a dizer, interpretando mal o Apocalipse de João, e eu estudo muito o Apocalipse de João, mas não tenho condições de falar sobre ele, porque ainda não tenho a maturidade espiritual para compreender toda aquela simbologia bíblica que está ali. Então a gente fica buscando os estudiosos, os grandes exegetas da Bíblia, e eles também estão caminhando muito devagarinho na compreensão do Apocalipse. Mas no Apocalipse está escrito: ao fim de 1000 anos, o demônio se libertará de sua prisão e seduzirá gentes nos 4 cantos da terra. Está no Apocalipse. Então, que demônio é esse? O que nós precisamos de entender, para entender o Apocalipse, é que demônio é esse. E nós já entendemos que o demônio é o mal que ainda existe dentro de cada um de nós. Este é o demônio que existe. O mal que existe dentro de cada um de nós. E às vezes, um ser humano tem tanta maldade dentro de si e tanta maldade dentro de si que ele fica caracterizando cada vez mais o poder das trevas. Mas a doutrina nos ensina que não existe um demônio tão forte no mal quanto Deus o é no bem. Na época medieval, acreditava-se que Deus tinha um poder do bem sobre as criaturas, mas que a metade do poder pertencia ao mal, pertencia a Satanás. E não é assim que acontece. Deus é o poder absoluto e o Satanás, essa figura, é a soma da maldade que ainda existe dentro de cada um de nós. O que distingue da ideia do demônio, propriamente dita, é que o demônio era um ser que sempre seria demônio. E a maldade que existe em nós, ela vai acabando a cada dia que passa. No ano 960, anunciou-se que o mundo ia acabar. O povo da época chegou a ir para dentro das igrejas, porque quando o mundo acabasse, eles queriam morrer aos pés da cruz. Então as igrejas, no ano 960, ficavam entupidas de fiéis em oração e, nesta época, eles começaram a fazer doações de todos os seus bens para a igreja e para os mosteiros e para os seminários. Já que o mundo ia acabar, o que a pessoa ia fazer com sua fortuna? Então eles se libertavam daquela fortuna, doando aquela fortuna para a igreja. É tão doloroso a frase que eu vou repetir aqui, que talvez fosse por isso que eles incentivassem a ideia de que o mundo estava acabando, para pegar a riqueza do mundo. E como pegaram? Porque pegaram. Porque do ano de 980 a 1040, realmente a morte começa a arrasar a população. Houve uma peste que quase que exterminou com toda a população da Europa. E no Apocalipse falava de um sinal de fogo, falava de uma ferida que calcinava, que queimava a carne. E a varíola ou peste negra dava à pele
uma impressão de que tinha sido realmente queimada, o fogo ali destruindo a vida. Então essa peste, essa pandemia, né, do ano de 1040, os campos deixaram de ser cultivados, chuvas torrenciais caíram durante muito tempo e, para completar toda aquela mística de crença na destruição, houve um grande eclipse do Sol e tudo ficou escurecido. E as pessoas, com as chuvas torrenciais, também pararam de plantar e a pecuária foi abaixo, a agricultura foi abaixo, a fome começou a acontecer. Então os profetas disseram: isto é o final do mundo. Não foi o final do mundo. Foi uma grande crise no ano de 1040, mas ainda não era o final do mundo. E eles disseram: o mundo vai acabar agora. E as pessoas tomando atitudes de final de mundo. Tudo passou dessa época e o mundo não acabou. E houve um novo renascimento, houve uma nova aurora. Só que enquanto isso, grandes catedrais e mosteiros riquíssimos foram construídos. É muito difícil a gente não associar. Então, da história dos 2000 anos, não passaria, ficou a crença no demônio, que até hoje é algo que merece as nossas reflexões, os nossos estudos e o nosso entendimento. Em 1186, houve uma conjunção planetária que aterrorizou o mundo. Eu não sei, tem muito tempo que estudei sobre isso, eu não sei o que essa conjunção planetária fez, mas ficou todo mundo aterrorizado com o comportamento dos planetas. Acharam que era o final do mundo. 300 anos depois, em 1406, houve outro eclipse solar e de novo todo mundo para dentro da igreja para morrer aos pés da cruz, acreditando que o mundo ia acabar. Em 1524, um famosíssimo astrólogo alemão, de novo fala de um dilúvio universal que acabaria com o mundo. Em 1524, um dilúvio ia acabar com o mundo. Sabe o que aconteceu? As propriedades beira-mar baratearam de uma forma extraordinária e as pessoas começaram a vender as suas propriedades porque o mar ia derramar ali e não ia sobrar nada mesmo. Então, as pessoas perderam as suas propriedades vendendo muito barato e o boom imobiliário começou a crescer na orla. Então, as causas que se achavam que o mundo ia acabar, gente, as conjunções planetárias, cometa, meu Deus do céu, quando anunciava que ia ter um cometa, até hoje tem algo de místico nisso, né? Vai passar um cometa. As pessoas ficam, no fundo, sentindo atemorizadas, né? Então, as conjunções planetárias, os cometas, as eclipses, se morria um papa, se morria um rei, eles achavam que tudo isso demonstrava que eram acontecimentos anunciando o final do mundo. Durante 1000 anos isso ficou valendo. Os eclipses foram desmascarados à medida que as pessoas foram aprendendo as consequências naturais da movimentação da Lua em torno da Terra. Isso aí já foi acabando um pouco o medo. Ao longo dos séculos, os cometas mais estudados foram perdendo o prestígio também como sinal da cólera divina, porque um cometa significava a cólera divina. Então, à medida que a astronomia foi
evoluindo, as pessoas pararam de ter medo da movimentação planetária, pararam de ter medo dos cometas. E a ignorância, no sentido exato de ignorar, é tão grande que o homem esteve na Lua em 20 de junho de 1969. Não foi isso? E tem gente que até hoje não acredita que o homem pisou na Lua. A metade não acredita que o homem pisou na Lua e a outra metade acredita que pisou, por isso que virou essa bagunça que está. Então, de qualquer forma, a história da humanidade nos oferece aí um grande número de cataclismas, de dilúvios. Em 1755, houve um dilúvio em Lisboa, que 30 mil pessoas morreram, e naquela época era gente demais. Isso sugeriu também agora, em 1755, que isso seria o final do mundo. Até no século XIX, ano de 1800 e alguma coisa, existiam muitos profetas que hoje os historiadores chamam de profetas agourentos. Eles anunciaram, esses profetas, 25 vezes, eles anunciaram que o mundo ia acabar. Eles fizeram cálculos cabalísticos sem fundamentação matemática realmente nenhuma, sem fundamentação séria nenhuma. A Cabala está mostrando que o mundo vai acabar. Eles fizeram isso 27 vezes, 25 vezes. E 25 vezes as pessoas acreditaram que isso ia acontecer. No entanto, o sol continuou brilhando, a humanidade continua desencarnando e encarnando de novo, a lei do progresso continua existindo e a gente continua aí totalmente, espero hoje, sem medo de que o mundo vai acabar. Quando se interpretou a fala de Jesus como final dos tempos, a tradução foi errada. E isso trouxe um estrago no pensamento religioso de uma forma extraordinária. Como o estrago trouxe, e eu gosto de lembrar disso, quando traduziram a Bíblia, o Sevaut, que era o Senhor dos Exércitos, que está no Velho Testamento, a palavra Sevaut pode ser traduzida também como estrelas. Então Deus não seria o Senhor dos Exércitos que guerreia, como no Velho Testamento. Deus seria o Senhor das estrelas, das galáxias, dos universos, né? E não o Senhor de um exército. E a mesma coisa aconteceu com essa questão de final dos tempos. O termo em grego, segundo os estudiosos, né, gente? E eu aprendi isso com um grande estudioso espírita judeu chamado Jorge Lahá. Ele diz, e ele fala grego, e ele sabe hebraico, aramaico, sânscrito, ele sabe a tradução boa, verdadeira, e bate com os outros estudiosos modernos das Sagradas Escrituras. Então ele fala que o termo em grego que traduziram como final dos tempos não leva a esse raciocínio de final do mundo, porque o termo é sintelia cosmos. Sintelia cosmos. Quer dizer, sintelia no grego não se traduz como fim, traduz-se como síntese, como resumo, como resultado. A sintelia seria o que está sobrando nesse mundo depois de tudo que aconteceu. Então é um final de mundo, não no sentido de a vida acabando na Terra, mas no sentido de conclusão de um tipo de mundo. Sintelia, a síntese dos acontecimentos do mundo. Qual é a conclusão? Como é que essa humanidade caminhou até agora? E depois da palavra sintelia, não está escrito cronos, sinal dos tempos. Está escrito sintelia cosmos, que não significa tempo,
significa universo. Perceberam o erro da tradução? Então, Sintélia Cosmos seria a maturação da idade do mundo, seria o resultado dos acontecimentos do mundo, seria a síntese. Então, nós estamos vivendo agora esse período de conclusão e de síntese, e não de final. O Espiritismo, então, ele nos traz uma visão extraordinária sobre este crescimento moral. Ele diz que o progresso moral da humanidade, quando a gente pensa nisso, a gente tem que refletir muito profundamente, porque nós somos humanidade e nós estamos buscando o nosso progresso. Então, há aproximadamente 167 anos, a doutrina espírita chega ao mundo marcando, ela chega ao mundo porque o mundo estava preparado para compreender o que ela vinha ensinar, que é algo totalmente novo do que tinha aprendido até então. E o que, segundo o Espiritismo, pode assegurar a felicidade nossa na Terra é o progresso moral. Isso está lá na questão 780. Então, a doutrina espírita, ela trouxe conhecimentos, fundamentos interessantíssimos de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui e por que sofremos. Então, dentro da doutrina, nós temos essas respostas que a filosofia, por mais sábios sejam os filósofos, eles não têm essa resposta. E os espíritos dos homens sábios que viveram na Terra, eles voltaram para nos contar essas verdades. Então, a chegada do Espiritismo revela a existência do mundo espiritual. O Espiritismo chega na Terra por meio da comunicabilidade dos espíritos desencarnados conosco, coisa que as religiões tradicionais sempre negaram poder acontecer. Primeiro elas disseram que isso não acontecia, os espíritos não comunicavam, e quando os espíritos começaram a comunicar sem deixar sombra de dúvida da presença deles, eles começaram a dizer que era proibido esta comunicação. Mas o Espiritismo, ele chega desvendando a existência do mundo espiritual. E isso modifica totalmente a nossa maneira de enxergar a vida aqui na Terra. Porque a gente já não caminha mais cegamente. A gente sabe que a gente veio do mundo espiritual e que para lá a gente vai voltar. A gente sabe que a gente foi criado por Deus no mundo espiritual. De vez em quando passamos pela Terra nas encarnações e para o mundo espiritual nós vamos voltar. O Espiritismo nos conta como é essa vida lá. E já que é um lugar para onde nós vamos forçosamente nos transferirmos, todo mundo quer saber como que é lá. Todo mundo quer entender como é lá. Então estuda-se a doutrina espírita, mesmo não sendo espírita. Vai morrer católico, vai morrer evangélico, vai morrer budista, mas ele vai ter a informação que o Espiritismo trouxe do tipo de mundo, de sociedade que o aguarda lá. Esse é um conhecimento incrível, saber o que é que nos aguarda. A certeza da nossa imortalidade. O Espiritismo matou o materialismo. Ele prova que nós somos seres espirituais, que nosso corpo físico fica na Terra e que nós conseguimos a existir. E quando a gente começa a se perceber imortal, a nossa percepção de tempo muda. A maneira pela qual nós percebemos o tempo muda, porque nós começamos a compreender algo que ainda não entra na nossa cabeça totalmente, mas nós já começamos a compreender
que a vida aqui na Terra é passageira. A gente escuta isso. A vida aqui na Terra é passageira, mas a gente não entende o quão passageira ela é. E ela significa um segundo, menos do que um segundo na nossa imortalidade. Então isso muda a nossa sensação de sofrimento. Ai, a minha vida está uma droga, a minha vida está de muito sofrimento. Não, esse espacinho entre o berço e o túmulo é que trouxe as dificuldades que a gente precisava, mas essa não é a nossa vida. Então a gente começa a compreender, tudo passa. A gente fala com alguém que está sofrendo, isso passa, tudo passa, tenha paciência. E a pessoa está tão afundada na materialidade da vida, está tão sem desenvolver a própria espiritualidade, que ela não consegue ver o final do sofrimento. Ela pensa que ela vai sofrer a vida toda. Não, vai passar no minuto. Então a gente está começando a desenvolver essa nova percepção de tempo. O abençoado Papa João Paulo II, na década de 80, disse: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Então todas as religiões cristãs pregam a imortalidade da alma, mas apenas a doutrina espírita prova e comprova essa nossa imortalidade. E quando a gente se sabe imortal, quando a gente se sabe uma alma eterna, a gente toma mais cuidado com essa alma que vai viver eternamente. A gente toma mais cuidado, porque se eu pensava que eu ia morrer e ia acabar tudo, azar o meu defeito, azar a minha pouca virtude. Para que eu vou procurar ser bom nesse mundo? E quando a gente se sabe imortal, a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, palavras, pensamentos, aumenta muito. E a gente vê a necessidade de empreender esforços para domar as más inclinações que nós não queremos levar para o mundo espiritual, porque isso vai nos fazer sofrer muito lá. Então, que amplitude, né? Que amplitude dá ao nosso pensamento a certeza de uma vida eterna, a certeza de que somos seres espirituais, a certeza da nossa imortalidade. O que isso tem que fazer conosco? Essa certeza da imortalidade tem que nos dar força, tem que nos dar coragem para a gente enfrentar as dificuldades passageiras da vida material. Então, o que é de mais maravilhoso, de mais grandioso, de mais digno do nosso Criador do que essa lei da imortalidade, do que a nossa imortalidade? Porque, segundo a lei da nossa imortalidade, significa que a vida espiritual e a vida corporal são dois modos de existência que se alternam. Uma hora você está vivo no corpo físico, na vida material. Outra hora você está vivo no mundo espiritual, no corpo espiritual. Então mostra a grandeza da vida, a grandeza do Criador que nos fez assim. Não para que morrêssemos, mas que vivêssemos aqui e vivêssemos lá. Então essa visão mata a morte, mata a feiura da morte, mata a força da morte. Tira um pouco dos sofrimentos que a gente encara aqui, que pensa que é eterno. Outro grande contributo da doutrina espírita para o nosso amadurecimento moral é quando a doutrina nos responde com toda clareza por que sofremos. Por que sofremos? Quando a gente vê os fundamentos da doutrina, nós conseguimos fazer nascer no nosso coração uma confiança ampla, total e irrestrita na justiça divina. Nenhuma religião descortinou a lei
que favorece esta compreensão da justiça divina, que é a lei da reencarnação. A reencarnação é esse instrumento reparador, nivelador, que responde todas as questões, porque nasce uma criança deficiente, porque nasce uma pessoa com câncer, por que nasce alguém com todos os recursos para se tornar um grande cidadão, porque ele vai ter escola, ele vai ter saúde, ele vai ter tudo que ele precisa, e nascem outras crianças na maior miséria, sem conseguir ainda um alimento por dia, uma escola satisfatória. Então, essas diferenças são explicadas pela lei da reencarnação, e nós vamos entender que as vidas sucessivas vão nos trazendo experiências necessárias para o nosso crescimento, ao mesmo tempo que nas vidas sucessivas nós estamos colhendo o que plantamos. Então, à medida que nós compreendemos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, tudo se torna lógico, tudo se torna justo. A gente compreende o que significa a cada um segundo as suas obras. A gente compreende o dever que nós temos de contribuir de forma justa, positiva, para que o bem aconteça no mundo. Os espíritos nos convidam ao trabalho redentor, ao trabalho de crescimento. E a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que a gente faz de um Deus justo, sábio e extremamente misericordioso. Porque sem a lei da reencarnação, nós não vamos compreender por que as crianças sofrem, por que nós sofremos, por que nós morremos. Finalizando, acabou o tempo. Depois a gente fala mais. Eu queria falar como é que a doutrina espírita matou a maior dor do mundo. Qual é a maior dor do mundo para muita gente? Oi? A morte dos entes queridos, quando não a nossa própria. E neste setor, a doutrina espírita traz o Cristo Consolador com uma exuberância da qual eu sou prova viva, porque durante 30 anos eu tenho levado esse aspecto consolador da doutrina, e as pessoas respondendo: meu Deus, você me fez fazer as pazes com Deus. Meu Deus, agora eu posso entender por que o meu filho teve uma leucemia. Meu Deus, agora eu entendo que Deus foi justo. E é maravilhoso isso. A gente continua depois. Que Jesus nos abençoe.